Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre algo muito importante que aconteceu com Ebru Sain. Aos 31 anos, ela finalmente disse algo que todos nós já imaginávamos há muito tempo. Se você gosta de novidades sobre seus atores favoritos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica sempre por dentro de tudo. Então vamos começar! No movimentado centro de Istambul, numa ensolarada manhã de 18 de maio de 1994, nascia uma criança que um dia se tornaria uma das atrizes turcas mais amadas de sua geração. Ebru Sain chegou ao mundo em uma família que valorizava tanto a educação quanto a atividade física, características que marcariam profundamente sua personalidade e trajetória de vida. Desde os primeiros anos de vida, Ebru demonstrava uma energia contagiante e uma curiosidade natural por tudo ao seu redor. Aos 8 anos, começou a praticar equitação profissionalmente, uma paixão que revelaria sua determinação e disciplina desde muito cedo. O relacionamento com os cavalos ensinou-lhe paciência, responsabilidade e a importância de criar vínculos de confiança. Qualidades que mais tarde se mostrariam fundamentais em sua carreira artística. Crescendo em uma família muçulmana sunita, Ebru aprendeu valores sólidos que a acompanhariam por toda a vida. Seus pais sempre incentivaram tanto os estudos quanto as atividades esportivas, criando um ambiente onde ela podia explorar diferentes talentos e descobrir suas verdadeiras paixões. A menina que brincava pelas ruas históricas de Istambul já mostrava sinais de que estava destinada a algo especial. Durante a adolescência, Ebru continuou dedicando-se aos esportes com uma disciplina impressionante. Sua rotina incluía treinos regulares, competições e estudos, um equilíbrio que exigia maturidade além de sua idade. Os professores frequentemente elogiavam sua dedicação e capacidade de concentração, características que se tornariam suas marcas registradas. A escolha do curso universitário parecia óbvia: educação física na renomada Universidade de Istambul. Ebru via no esporte não apenas uma paixão, mas uma possível carreira profissional. Durante os anos universitários, ela se destacava tanto nas disciplinas teóricas quanto nas práticas, sempre demonstrando liderança natural e carisma que chamavam a atenção de colegas e professores. Porém, algo começou a despertar dentro dela durante esse período. Assistindo a filmes e séries, Ebru sentia uma conexão especial com as histórias contadas na tela. Observava os atores com um olhar diferente, imaginando-se no lugar deles, sentindo as emoções dos personagens como se fossem suas próprias. Era como se uma nova vocação estivesse nascendo silenciosamente em seu coração. Foi durante uma apresentação teatral na universidade que tudo mudou. Ebru participava apenas como espectadora, mas algo na performance dos colegas a tocou profundamente. Naquele momento, ela soube que queria fazer parte daquele mundo mágico da interpretação. A semente do sonho artístico havia sido plantada e começava a germinar com força surpreendente. A transição dos campos esportivos para os sets de filmagem não aconteceu da noite para o dia. Enquanto ainda cursava educação física, Ebru começou a frequentar discretamente oficinas de teatro e workshops de interpretação em Istambul. Era um mundo completamente novo, cheio de técnicas, emoções e desafios que ela jamais havia imaginado. Suas primeiras aulas de atuação foram reveladoras. Os instrutores logo perceberam que Ebru possuía algo especial, uma naturalidade diante das câmeras e uma capacidade impressionante de transmitir emoções autênticas. Sua experiência esportiva havia desenvolvido disciplina e controle corporal, qualidades que se mostraram vantajosas na nova área que estava explorando. Em 2015, ainda como estudante, Ebru começou a fazer testes para comerciais de televisão. Sua primeira aparição foi em um anúncio local, uma experiência que, embora pequena, confirmou sua paixão pela atuação. A câmera parecia amá-la tanto quanto ela amava estar diante dela. Cada teste era uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. O ano de 2016 marcou um momento decisivo em sua vida. Após se formar na universidade, Ebru tomou uma decisão corajosa: dedicar-se inteiramente à carreira artística. Foi então que surgiu a oportunidade que mudaria tudo: o filme Câmparas, que se tornaria sua estreia oficial no cinema. O processo seletivo para Câmparas foi intenso. Centenas de jovens atrizes competiam pelo papel, mas Ebru conseguiu impressionar os diretores com sua autenticidade e presença marcante. Quando recebeu a confirmação de que havia sido escolhida, sentiu uma mistura de alegria, nervosismo e determinação que nunca havia experimentado antes. Durante as filmagens de Câmparas, Ebru absorvia cada detalhe como uma esponja.
Observava atentamente os atores mais experientes, fazia perguntas, estudava suas falas incansavelmente e sempre chegava aos sets preparada e pontual. Sua dedicação não passou despercebida pela equipe de produção, que começou a vê-la como uma promessa do cinema turco. A experiência no filme foi transformadora. Ebru descobriu que conseguia mergulhar profundamente nos personagens, encontrando aspectos de sua própria personalidade que nem sabia que existiam. Cada cena era um desafio novo, uma oportunidade de explorar diferentes facetas da natureza humana. Quando Câmparas foi lançado, as críticas foram positivas, e muitas delas destacavam especificamente a performance da jovem estreante. Ebru havia conseguido algo raro, impressionar na primeira tentativa. O mundo do entretenimento turco começava a prestar atenção naquela jovem de Istambul que combinava talento natural com uma dedicação exemplar. Após o sucesso de sua estreia no cinema, Ebru sabia que o próximo passo seria conquistar a televisão turca, um território ainda mais desafiador e competitivo. As oportunidades não demoraram a aparecer, e ela logo descobriu que o mundo das novelas turcas era um universo fascinante, repleto de histórias emocionantes que tocavam o coração de milhões de pessoas. Sua primeira grande oportunidade na televisão veio em 2017, quando foi selecionada para participar da aclamada série Savais, onde interpretou um papel coadjuvante. A experiência foi valiosa, pois permitiu que ela observasse de perto como funcionava a produção televisiva e aprendesse com atores experientes. Cada dia nos sets era uma aula prática sobre técnicas de interpretação e dinâmica de equipe. Mas foi também em 2017 que chegou a oportunidade que mudaria definitivamente sua trajetória, Istambul Gelin, ou A Noiva de Istambul. Nesta produção, Ebru interpretava um papel que, embora não fosse o principal, tinha peso narrativo significativo. A série já era um sucesso, e participar dela significava estar no centro das atenções do público turco. Durante as gravações de Istambul Gelin, Ebru demonstrou uma capacidade impressionante de se adaptar a diferentes tipos de cena, fossem momentos dramáticos, românticos ou de tensão. Ela conseguia transmitir as emoções necessárias com uma naturalidade que impressionava tanto o público quanto os profissionais da área. Sua presença na tela começava a criar uma legião de fãs dedicados. O verdadeiro divisor de águas em sua carreira, porém, ainda estava por vir. Em 2019 surge a oportunidade que a transformaria em um fenômeno internacional, Erkay. Quando Ebru soube que havia sido escolhida para interpretar Reyhan Adolu, a protagonista feminina da série, sentiu que todos os anos de preparação e dedicação estavam finalmente sendo recompensados. Erkay não era uma novela comum. A história combinava elementos de drama familiar, romance intenso e vingança, criando uma narrativa envolvente que prometia cativar audiências muito além das fronteiras turcas. Ebru entendia a responsabilidade que havia sobre seus ombros. Interpretar Reyhan significava dar vida a uma personagem complexa, forte e vulnerável ao mesmo tempo. A preparação para o papel foi intensa. Ebru mergulhou profundamente na psicologia de Reyhan, estudando cada nuance do roteiro e trabalhando incansavelmente para criar uma interpretação autêntica e marcante. Ela sabia que esta seria sua chance de provar que podia carregar uma produção inteira em seus ombros. Quando Erkay estreou, o impacto foi imediato e avassalador. A química entre os personagens, a qualidade da produção e principalmente a performance de Ebru como Reyhan conquistaram não apenas o público turco, mas começaram a despertar interesse internacional. A série rapidamente se tornou um dos maiores sucessos da televisão turca recente. O que ninguém esperava era a dimensão global que Erkay alcançaria. A novela foi exportada para dezenas de países em diferentes continentes, sendo dublada e legendada em múltiplos idiomas. Ebru Sar, a jovem de Istambul que começara praticando equitação, agora era reconhecida nas ruas de países que ela nem imaginava que conheciam seu trabalho. Entre todos os aspectos que contribuíram para o sucesso fenomenal de Erkay, havia um elemento que se destacava de forma particular: a química extraordinária entre Ebru Sar e seu parceiro de cena, Aksu. Desde o primeiro teste de elenco juntos, ficou claro que os dois atores possuíam uma conexão especial que transcendia a simples interpretação profissional. Aksu, que interpretava Miran Aslanbey, o protagonista masculino atormentado pela sede de vingança, trazia para o set uma intensidade dramática que se combinava perfeitamente com a naturalidade emotiva de Ebru. Quando eles contracenavam, algo mágico acontecia diante das câmeras, uma autenticidade que fazia o público esquecer que estava assistindo a uma ficção. As primeiras cenas românticas entre Reyhan e Miran foram um desafio e tanto. A narrativa exigia que os personagens expressassem uma paixão avassaladora,
mas também conflitos profundos e dor emocional. Ebru descobriu que trabalhar com Ak facilitava imensamente sua interpretação, pois ele conseguia provocar reações genuínas que ela nem sabia que possuía como atriz. Durante os meses de gravação, a parceria profissional entre eles se aprofundou consideravelmente. Eles desenvolveram uma linguagem própria nos sets, conseguindo comunicar-se através de olhares e gestos sutis que tornavam suas cenas ainda mais convincentes. A equipe de produção frequentemente comentava sobre como era impressionante observar os dois trabalhando juntos. No entanto, a intensa química entre Ebru e Ak logo começou a gerar especulações que iam muito além do âmbito profissional. Fãs de Erkai ao redor do mundo começaram a acreditar fervorosamente que o romance entre os atores era real, criando teorias elaboradas baseadas em cada gesto, cada olhar e cada interação que observavam tanto na tela quanto nos bastidores. As redes sociais se tornaram um campo de batalha de teorias e especulações. Milhares de fãs analisavam cada foto, cada entrevista e cada aparição pública dos dois atores, procurando sinais de que o amor de Heian e Miran havia transcendido a ficção. Hashtags relacionando os nomes dos atores se tornaram tendência global em diversas ocasiões. A pressão da mídia e do público se intensificou gradualmente. Em entrevistas, tanto Ebru quanto Ak eram constantemente questionados sobre a natureza de seu relacionamento. Ambos sempre mantiveram respostas profissionais, enfatizando o respeito mútuo e a admiração pelo trabalho do parceiro. Mas isso apenas alimentava ainda mais as especulações dos fãs. Internamente, a situação começou a criar tensões compreensíveis. Ebru, que sempre valorizou sua privacidade, sentia-se desconfortável com a invasão constante em sua vida pessoal. Ak, por sua vez, também lidava com pressões similares, especialmente considerando que mantinha um relacionamento amoroso fora do mundo artístico. Apesar das dificuldades geradas pela atenção excessiva da mídia e dos fãs, ambos os atores conseguiram manter um nível exemplar de profissionalismo durante toda a produção de Erkai. Eles entendiam que o sucesso da série dependia, em grande parte, da credibilidade de sua parceria romântica na tela. O legado dessa colaboração foi inegável. A dupla Ebru e Ak se tornou uma das parcerias mais icônicas da televisão turca contemporânea, estabelecendo um padrão de qualidade interpretativa que influenciaria futuras produções. Para Ebru especificamente, trabalhar com Ak representou um salto qualitativo em sua carreira que a projetou definitivamente para o cenário internacional. O sucesso meteórico de Erkai trouxe para Ebru Sai uma realidade com a qual ela não estava completamente preparada para lidar. Ser reconhecida mundialmente como Heian era simultaneamente uma bênção e uma armadilha dourada que ameaçava definir toda sua trajetória artística. Aos poucos, ela começou a perceber que o preço da fama internacional incluía desafios que nem imaginava existir. Quando Erkai chegou ao fim em 2021, após 3 temporadas de sucesso absoluto, Ebru se viu diante de uma encruzilhada profissional delicada. Produtores de todo o país batiam à sua porta com propostas tentadoras, mas a maioria delas seguia o mesmo padrão. Personagens que eram variações da doce e determinada Heian. Era como se o mercado tivesse decidido que ela só poderia interpretar um tipo específico de papel. As primeiras reuniões com novos projetos foram reveladoras e ao mesmo tempo frustrantes. Ebru ouvia pacientemente as sinopses apresentadas, mas sentia um desconforto crescente ao perceber que os roteiristas e diretores pareciam incapazes de enxergá-la além da personagem que a havia tornado famosa. Ela começou a questionar se havia se tornado prisioneira de seu próprio sucesso. A pressão por escolhas rápidas era intensa. Agentes e empresários argumentavam que ela deveria aproveitar o momento de popularidade máxima para emplacar novos projetos, independentemente de sua qualidade artística. Mas Ebru sentia que aceitar qualquer coisa apenas para manter-se visível seria uma traição aos valores que sempre nortearam sua carreira. Foi então que começou a tomar decisões que muitos consideraram arriscadas. Ela recusou propostas milionárias de produções que não a inspiravam artisticamente, mesmo sabendo que isso poderia significar períodos de ostracismo profissional. Seus empresários ficaram alarmados, alertando sobre os perigos de ser muito seletiva em uma indústria conhecida por sua inconstância. Durante meses, Ebru viveu uma fase de introspecção profunda. Ela dedicou tempo para estudar atuação com novos métodos, explorou diferentes tipos de personagens através de exercícios teatrais e questionou constantemente que tipo de atriz desejava ser dali em diante. Era um processo doloroso, mas necessário para sua evolução artística. A mídia começou a especular sobre seu aparente sumiço dos holofotes. Alguns veículos sugeriam que ela estava enfrentando problemas pessoais,
outros insinuavam que estava sendo difícil de trabalhar. Ebru lia essas matérias com uma mistura de tristeza e determinação, sabendo que estava pagando o preço por priorizar qualidade artística sobre quantidade de trabalho. As redes sociais se tornaram um campo minado emocional. Enquanto parte de seus fãs demonstrava compreensão e apoio às suas escolhas, outros expressavam impaciência, questionando por que ela não estava aceitando novos projetos. Alguns chegavam a comparar sua carreira com a de outras atrizes que pareciam mais ativas profissionalmente. Durante esse período desafiador, Ebru descobriu aspectos importantes sobre si mesma. Ela percebeu que valorizava mais a integridade artística do que a exposição constante na mídia. Também compreendeu que precisava encontrar um equilíbrio entre atender às expectativas do público e manter-se fiel às suas convicções pessoais e profissionais. A fase de incertezas, embora dolorosa, foi fundamental para seu amadurecimento como atriz e como pessoa pública. Ebru aprendeu a lidar com a pressão externa sem comprometer seus princípios, desenvolvendo uma capacidade de autorreflexão que a fortaleceria para os desafios futuros. Ela estava determinada a provar que podia ser muito mais do que apenas uma personagem, por mais amada que essa personagem fosse. Enquanto navegava pelos desafios profissionais pós-Erkai, Ebru Sai mantinha sua vida pessoal envolvida em um véu de descrição que havia se tornado sua marca registrada. Desde o início da fama, ela estabelecera limites claros entre sua carreira pública e sua intimidade, protegendo cuidadosamente aqueles momentos que considerava sagrados e pessoais. Durante os primeiros anos de sua ascensão meteórica, a imprensa turca tentou incessantemente descobrir detalhes sobre sua vida amorosa. Paparazzi seguiam seus passos, jornalistas faziam perguntas indiscretas em entrevistas, e fãs especulavam sobre cada homem que aparecia próximo a ela em eventos sociais. Mas Ebru conseguiu manter-se firme em sua decisão de preservar sua privacidade. Essa postura não era apenas uma estratégia de marketing pessoal, mas sim uma necessidade genuína de manter sua sanidade mental em meio ao turbilhão da fama. Ebru acreditava profundamente que alguns aspectos da vida humana deveriam permanecer íntimos, longe dos holofotes e das especulações públicas. Era uma filosofia que a protegia e a mantinha conectada com sua essência. No entanto, em 2021, algo mudou. Ebru começou a aparecer em eventos acompanhada de um homem alto, atlético e carismático que chamava atenção por sua própria presença marcante. As primeiras fotos foram discretas, quase casuais, mas suficientes para despertar a curiosidade da mídia especializada em celebridades. Quando finalmente se revelou a identidade de seu acompanhante, a surpresa foi geral. Cedi Osman era um jogador profissional de basquete que brilhava na NBA, a liga mais prestigiosa do mundo em seu esporte. Nascido na Macedônia, mas representando a seleção turca, ele havia construído uma carreira sólida nos Estados Unidos, sendo respeitado tanto por sua habilidade atlética quanto por sua personalidade íntegra. O primeiro encontro entre Ebru e Cedi havia acontecido meses antes de se tornarem públicos. Amigos em comum os apresentaram durante um evento social em Istambul, quando Cedi estava na Turquia durante o período de recesso da NBA. A conexão foi imediata, baseada em valores compartilhados e uma compreensão mútua sobre as pressões da vida pública. Ambos entendiam perfeitamente os desafios de viver sob constante escrutínio público. Cedi, como atleta de elite, estava acostumado com a atenção da mídia esportiva e com as expectativas dos fãs. Ebru, por sua vez, conhecia profundamente as complexidades de manter relacionamentos autênticos quando cada gesto é analisado e interpretado por milhões de pessoas. A revelação do relacionamento foi feita de forma gradual e natural. Eles começaram a aparecer juntos com mais frequência, compartilharam algumas fotos discretas nas redes sociais e, eventualmente, confirmaram oficialmente que estavam namorando. A reação do público foi overwhelmingly positiva, com muitos fãs expressando admiração pelo que consideravam uma parceria perfeita. A mídia turca e internacional rapidamente os apelidou como um dos casais mais admirados do entretenimento e do esporte. Havia algo especialmente cativante na união entre a atriz sensível e talentosa e o atleta determinado e bem-sucedido. Representavam, de certa forma, a combinação perfeita entre arte e esporte, sensibilidade e força física. O que mais impressionava observadores próximos era o apoio genuíno que demonstravam pelas carreiras um do outro. Cedi frequentemente elogiava publicamente o talento artístico de Ebru, enquanto ela se mostrava uma torcedora dedicada de seus jogos na NBA. Era um relacionamento baseado em admiração mútua e crescimento conjunto, onde cada um impulsionava o melhor do outro.
O ano de 2022 trouxe para Ebru e Cedi um momento que ambos aguardavam com expectativa e nervosismo: a decisão de oficializar sua união através do casamento. Após meses de um relacionamento sólido e maduro, eles sentiram que era chegado o momento de dar o próximo passo em direção a uma vida compartilhada de forma definitiva. A escolha do local para a cerimônia não foi casual. A Macedônia, país natal de Cedi, representava uma forma de honrar suas raízes e incluir sua família de origem em um momento tão especial. Para Ebru, casar-se lá significava abraçar não apenas o homem que amava, mas também sua história pessoal e cultural. Os preparativos para o casamento foram conduzidos com a mesma discrição que sempre caracterizou o relacionamento do casal. Eles contrataram uma equipe especializada em eventos para personalidades públicas, garantindo que cada detalhe fosse planejado com cuidado, mas sempre priorizando a intimidade e o significado pessoal sobre a ostentação. A cerimônia aconteceu em julho de 2022, durante o verão macedônio, em um cenário naturalmente deslumbrante que combinava perfeitamente com a personalidade reservada, mas elegante do casal. A data foi escolhida estrategicamente para coincidir com o período de recesso da NBA, permitindo que Cedi pudesse dedicar tempo integral a este momento único em suas vidas. A lista de convidados foi cuidadosamente selecionada, incluindo familiares próximos de ambos os lados, amigos íntimos que acompanharam a trajetória do casal desde o início, e algumas personalidades do mundo artístico e esportivo que faziam parte de seu círculo social mais restrito. Era exatamente o tipo de celebração que refletia os valores do casal: calorosa, autêntica e significativa. Ebru escolheu um vestido que combinava tradição e modernidade, refletindo sua personalidade sofisticada, mas sem perder a simplicidade que sempre a caracterizou. Cedi, por sua vez, optou por um traje clássico que destacava sua elegância natural. Juntos formavam um casal visualmente harmônico que transmitia felicidade genuína. A cerimônia foi emocionante para todos os presentes. Quando trocaram votos pessoais que escreveram um para o outro, muitos convidados se emocionaram com a sinceridade e profundidade dos sentimentos expressos. Era evidente que aquele não era apenas um evento social, mas sim a celebração de um amor verdadeiro e maduro. A repercussão mediática foi intensa, mas respeitosa. Veículos de comunicação da Turquia, Macedônia e outros países cobriram o evento com destaque, sempre enfatizando a elegância e descrição com que tudo foi conduzido. As poucas fotos oficiais divulgadas mostravam a felicidade radiante do casal e a beleza do ambiente escolhido. Para Ebru, aquele momento representava muito mais do que uma mudança de estado civil. Era a concretização de uma fase de maturidade pessoal onde ela havia encontrado equilíbrio entre sua carreira artística e sua realização pessoal. Ao lado de Cedi, sentia que poderia enfrentar qualquer desafio futuro com mais confiança e serenidade. O casamento marcou o início de uma nova fase em sua vida, onde a estabilidade amorosa proporcionaria a base emocional necessária para tomar decisões profissionais ainda mais ousadas e autênticas. Ebru estava pronta para os próximos capítulos de sua história, sabendo que agora tinha um companheiro que compreendia e apoiava completamente seus sonhos e ambições. Com a vida pessoal finalmente estabilizada e um matrimônio sólido proporcionando-lhe segurança emocional, Ebru se sentiu preparada para enfrentar novos desafios profissionais que testassem verdadeiramente seus limites como atriz. A pressão de encontrar um projeto que estivesse à altura do sucesso de Erkay era imensa, mas ela estava determinada a provar que podia reinventar-se artisticamente. Foi nesse contexto que surgiu Destan, uma produção épica que prometia revolucionar a dramaturgia turca através de uma narrativa histórica grandiosa e visualmente impactante. Quando Ebru leu o roteiro pela primeira vez, soube imediatamente que aquele seria o projeto que ela havia estado procurando durante seus meses de seletividade profissional. Destan não era apenas uma série televisiva comum. Era uma superprodução que combinava elementos de drama histórico, aventura épica e romance, ambientada em um período fascinante da história da Ásia Central. O projeto requeria uma atriz capaz de interpretar uma guerreira forte e complexa, muito diferente da Doce Reyhan que havia consagrado Ebru internacionalmente. A preparação para interpretar Ax, a protagonista de Destan, foi a mais intensa e desafiadora de toda sua carreira. Ebru precisou submeter-se a treinamento físico rigoroso para desenvolver a condição atlética necessária para as cenas de combate e equitação. Sua experiência passada com cavalos que remontava à infância, mostrou-se providencial para este novo desafio. Durante meses ela trabalhou com especialistas em artes marciais, coreógrafos de luta e instrutores de equitação para dominar as habilidades físicas que o papel exigia.
Além disso, mergulhou profundamente no estudo da cultura e história da época retratada, consultando historiadores e antropólogos para criar uma interpretação autêntica e respeitosa. As filmagens de Destin foram épicas em todos os sentidos. A produção utilizou locações espetaculares, figurinos elaborados e efeitos especiais de última geração para criar um mundo visualmente deslumbrante. Para Ebru, cada dia de gravação era uma aventura nova, que a levava muito além de sua zona de conforto como atriz. A transformação física e emocional necessária para interpretar Axe foi radical. Ebru precisou desenvolver uma presença mais imponente, uma postura mais assertiva e uma intensidade dramática diferente de tudo o que havia feito anteriormente. Era como se estivesse descobrindo aspectos completamente novos de seu potencial interpretativo. Quando Destin estreou em 2021, a reação do público foi de surpresa e admiração. Fãs que conheciam Ebru apenas como a romântica Heian ficaram impressionados ao vê-la como uma guerreira feroz e determinada. A série provou definitivamente que ela possuía versatilidade artística para transcender qualquer tipo de personagem. O sucesso de Destin consolidou a posição de Ebru como uma das atrizes turcas mais respeitadas de sua geração. Críticos elogiaram sua coragem de assumir um papel tão desafiador e sua dedicação em preparar-se adequadamente para ele. Era exatamente o tipo de reconhecimento profissional que ela havia buscado durante sua fase de seletividade. Paralelamente ao sucesso televisivo, Ebru começou a expandir sua presença internacional de maneiras estratégicas. Suas redes sociais cresceram exponencialmente, alcançando milhões de seguidores ao redor do mundo que acompanhavam não apenas sua carreira, mas também aspectos de sua vida pessoal que ela escolhia compartilhar. Grandes marcas internacionais começaram a procurá-la para contratos publicitários, reconhecendo seu poder de influência global. Ebru tornou-se embaixadora de produtos de beleza, moda e estilo de vida, sempre escolhendo parcerias que alinhavam com seus valores pessoais e imagem pública cuidadosamente construída ao longo dos anos. Por trás do brilho dos holofotes e do sucesso aparentemente inabalável, Ebru Sain enfrentava uma realidade que poucos conseguiam perceber. Os momentos de profunda solidão que acompanham inevitavelmente uma vida sob constante escrutínio público. Mesmo cercada por equipes de trabalho, fãs adoradores e um marido amoroso, ela frequentemente se sentia isolada de uma forma que só quem vive a fama consegue compreender verdadeiramente. As primeiras manifestações dessa sensação surgiram de maneira sutil, durante os intervalos entre as gravações ou nos momentos de silêncio em seu apartamento em Istambul. Ebru começou a perceber que sua vida havia se tornado uma performance constante, onde cada gesto, cada expressão facial e cada palavra eram analisados e interpretados por milhões de pessoas ao redor do mundo. Em entrevistas cuidadosamente selecionadas, ela começou a compartilhar timidamente esses sentimentos, sempre com a delicadeza característica de quem não quer parecer ingrata pelos privilégios conquistados. Falava sobre como a pressão constante de manter uma imagem perfeita às vezes a deixava exausta mentalmente, mesmo quando tudo parecia estar indo perfeitamente em sua carreira e vida pessoal. A sensação de isolamento não estava relacionada à falta de pessoas ao seu redor, mas sim à dificuldade de manter relacionamentos autênticos em um mundo onde sua identidade pública frequentemente overshadowava sua personalidade real. Ebru sentia saudades dos dias em que podia simplesmente ser ela mesma, sem se preocupar com as consequências de cada palavra ou ação. Foi durante esse período de questionamentos internos que ela decidiu priorizar conscientemente seu bem-estar emocional e mental. Ebru percebeu que, para continuar oferecendo performances autênticas como atriz, precisava primeiro reconectar-se consigo mesma e encontrar formas saudáveis de lidar com as pressões inerentes à sua profissão. A primeira estratégia que adotou foi retomar sua antiga paixão pelos esportes, não apenas como preparação para papéis específicos, mas como uma forma de terapia pessoal. Ela voltou a praticar equitação regularmente, encontrando nos cavalos a mesma tranquilidade que havia descoberto na infância. A conexão com esses animais proporcionava momentos de paz genuína, longe das câmeras e das expectativas. Além da equitação, Ebru incorporou à sua rotina outras atividades físicas que a ajudavam a liberar tensões acumuladas. Yoga, caminhadas matinais e natação se tornaram rituais sagrados em sua agenda, momentos em que conseguia desconectar-se completamente do mundo digital e das pressões profissionais. A natureza tornou-se seu refúgio mais confiável. Sempre que possível, Ebru escapava para locais isolados, longe da agitação urbana de Istambul, onde podia caminhar livremente sem ser reconhecida ou fotografada.
Essas escapadas para montanhas, praias desertas ou florestas proporcionavam-lhe a perspectiva necessária para lidar com os desafios de sua vida pública. Durante essas reflexões na natureza, Ebru desenvolveu uma filosofia pessoal sobre fama e autenticidade. Ela chegou à conclusão de que seu sucesso só teria verdadeiro significado se conseguisse manter-se fiel aos valores que sempre a guiaram, independentemente das pressões externas para conformar-se às expectativas do público ou da indústria. A preservação de sua vida privada deixou de ser apenas uma preferência pessoal para tornar-se uma necessidade vital para sua saúde mental. Ebru estabeleceu limites ainda mais claros entre sua persona pública e sua identidade pessoal, protegendo cuidadosamente os momentos íntimos com família e amigos próximos. Essas experiências de isolamento e reflexão, embora inicialmente desafiadoras, acabaram fortalecendo-a emocionalmente e preparando-a para uma nova fase de transparência sobre suas vulnerabilidades humanas. Ebru estava aprendendo que admitir fraquezas e momentos de dúvida não diminuía sua força como mulher ou como artista, mas sim a tornava mais relatável e autêntica aos olhos daqueles que a admiravam. Aos 31 anos, Ebru Şahin já havia construído um legado que transcendia as fronteiras tradicionais da dramaturgia turca. Sua trajetória, que começou com uma jovem estudante de educação física sonhando com a atuação, havia se transformado em uma narrativa inspiradora que ressoava com milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente jovens mulheres que viam nela um exemplo de determinação e autenticidade. O impacto cultural de Ebru ia muito além de seus papéis na televisão. Ela havia se tornado um símbolo de uma nova geração de atrizes turcas que combinavam talento artístico com inteligência emocional e responsabilidade social. Sua capacidade de manter-se fiel aos próprios valores, mesmo sob intensa pressão da indústria do entretenimento, inspirava jovens artistas que buscavam seguir carreiras similares. Em universidades e escolas de teatro pela Turquia, professores frequentemente citavam a trajetória de Ebru como exemplo de como a preparação sólida e a dedicação constante podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Sua formação em educação física, inicialmente vista como divergente de seus objetivos artísticos, havia se revelado fundamental para seu sucesso em papéis fisicamente desafiadores como Akşin Destan. O fenômeno internacional criado por Erkay havia aberto portas para toda a indústria audiovisual turca. Produtores estrangeiros começaram a prestar mais atenção às séries turcas, reconhecendo a qualidade da dramaturgia e o talento dos atores do país. Ebru, como uma das principais embaixadoras desse movimento, sentia a responsabilidade de representar dignamente sua cultura natal. Nas redes sociais, ela havia desenvolvido uma presença que equilibrava profissionalismo com humanidade. Suas postagens frequentemente incluíam mensagens motivacionais para jovens seguidores, sempre enfatizando a importância da educação, do trabalho duro e da perseverança. Ebru evitava cuidadosamente promover padrões irreais de beleza ou sucesso, preferindo mostrar aspectos autênticos de sua jornada. Organizações de direitos das mulheres começaram a reconhecer o valor de ter Ebru como porta-voz informal de causas importantes. Sua recusa em aceitar papéis que não respeitavam a dignidade feminina e sua insistência em manter controle criativo sobre sua carreira enviavam mensagens poderosas sobre empoderamento feminino na indústria do entretenimento. A influência de Ebru também se estendia ao âmbito acadêmico. Pesquisadores de mídia e cultura popular começaram a estudar seu impacto na percepção internacional da Turquia, analisando como personagens como Reyhan e Aks contribuíam para uma imagem mais nuanceada e positiva do país no exterior. Jovens atrizes emergentes frequentemente mencionavam Ebru como inspiração em entrevistas e premiações. Ela havia provado que era possível alcançar sucesso internacional sem comprometer a integridade pessoal ou sacrificar relacionamentos genuínos. Sua capacidade de equilibrar carreira, casamento e bem-estar pessoal oferecia um modelo alternativo ao estereótipo da celebridade solitária e problemática. O legado educacional de Ebru se manifestava também através de sua colaboração discreta com instituições de ensino. Ela apoiava bolsas de estudo para jovens de famílias de baixa renda que sonhavam com carreiras artísticas, sempre enfatizando que o talento deve ser acompanhado de preparação formal e dedicação constante. Críticos de cinema e televisão reconheciam que Ebru havia elevado o padrão interpretativo das produções turcas. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa revelação da Ebru Şahin? Deixem seus comentários aqui embaixo contando o que pensam sobre isso. Adoramos ler a opinião de vocês. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Um beijão e até o próximo vídeo!